Olá pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, a gente sempre conversando sobre o Supremo Tribunal Federal, você sempre relatou a importância que o Supremo teve na eleição passada. Como guardião da democracia, você falou da questão do Alexandre de Moraes e tudo mais. Mas hoje a gente vive nessa época agora do Gilmar Palusa e de entrevistas meio translocadas de alguns ministros e de algumas situações como o ministro julgar padrinho de casamento, uma série de coisas que aí uma outra discussão começa a aparecer. É necessário, Ricardo, um código de ética para os senhores do Supremo Tribunal Federal? Olha, Carlinhos, eu acho que eles próprios estão pedindo, né, um código de ética, pedindo, entre aspas, né, pelo comportamento que alguns ministros têm adotado. Eu vou lembrar, recentemente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, até repercutindo, né, as críticas feitas ao Supremo, particularmente ao Gilmar Mendes, ao Toffoli, que foi para uma final de Premier League. Premier League, não, Champions League, né, com seguranças pagos pelo erário, né, brasileiro, ou seja, os cofres públicos pagando R$29 mil de diárias para os seguranças dele, para ele, enfim... boa diária. Pois é, né, assim, para que ele pudesse gozar uma final de Champions League. Então o ministro Fachin, ele fez um pronunciamento num evento público dizendo o seguinte, que os ministros do Supremo devem ter parcimônia, comedimento e compostura. Ministro Edson Fachin. E disse mais, abdicar dos limites é um convite para pular do abismo institucional. Eu digo sempre, e eu já falamos sobre isso, que é melhor ter um Supremo ruim do que não ter Supremo nenhum. Sim. É importante o Supremo Tribunal Federal, que com todos os defeitos, tem tido em momentos fundamentais para o país, foi o caso do início do governo Lula, né? Uma atuação muito contundente e necessária, importante, né? Mas ainda assim não significa que críticas ao Supremo Tribunal Federal seja pedindo o fechamento do Supremo ou achando que é possível fechar o Supremo com um cabo, um jipe, um soldado, enfim, do Exército. Não é o caso. Agora, é preciso, sim, como disse o ministro Fachin, ter um comportamento ético. O que ele diz aqui, em outras palavras, é isso, ter um comportamento ético. Esse Gilmar Palusa, né, esse evento internacional em Lisboa, isso é uma grande farra. Isso é uma monumental farra para discutir o Brasil. Se é para discutir o Brasil, por que não discutir o Brasil no Brasil? Porque tem que ser em Portugal, em Lisboa, entre eventos vários, coquetéis e jantares e almoços, patrocinados por empresas que juntas têm 145 processos na justiça em andamento. Isso não é correto. Veja só, aquela velha e boa frase, a mulher de César não basta ser honesta. É preciso que pareça honesta. E o que está acontecendo com esse evento que virou um escárnio, né? Virou uma grande piada. Você viu aqui os personagens que foram aqui de Alagoas, foram fazer o quê lá? Ficou aquela piada da coruja, né? Prestando uma atenção imensa. Não, foram para um passeio turístico. Esses eventos, gente, debates e congressos que essa turma vai, congresso internacional, não serve para absolutamente nada, a não ser gastar o dinheiro público. E um estado pobre, eu estou falando aqui do estado de Alagoas, mas não só o estado de Alagoas, do país inteiro. Ministros do governo Lula que foram, o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, né, ele foi para esse evento com o patrocínio da FGV. A FGV foi alvo de uma operação da PF faz pouco tempo. E foi anulada essa operação da PF por quem? Gilmar Mendes. Não, que não podia a PF investigar a FGV, e ficou por isso mesmo, numa linha, né, que ele tem seguido, diga-se passagem, com muita coerência, né, entre aspas, né, não há corpo, não há crime, eu brinco com essa frase, porque é uma frase que ficou icônica, né, da história criminal no Brasil, mas o fato concreto e objetivo é que não pode, como tem ocorrido, esse personagem aqui, ó, o Conrado Ubner Mendes, esse cara é professor da USP, de Direito Constitucional, é a voz mais contundente hoje, crítica, em relação ao Supremo Tribunal Federal,
E não apenas em relação a Gilmar Mendes e o ministro Toffoli, mas principalmente em relação a esses, as relações promíscuas, o fato de que o ministro Gilmar Mendes se reúne e vai para eventos com personagens que são alvos da justiça. Gente, é preciso comedimento, é preciso extrema discrição e entender que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que manter distância de personagens que são ou serão alvos, porque o processo se inicia, às vezes, no primeiro grau, né? E que vão ser resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Tem casos que ele relata, inclusive, daquele personagem do Rio de Janeiro, que era o rei do transporte de ônibus do Rio de Janeiro. Barata. Já foi Barata. Exato. Que ele manda soltar o cara e depois vai pro casamento da filha do cara. Né? É padrinho, né? E aí depois cobrado por isso, né? Ele disse, e o casamento só durou 6 meses. Ou seja, é uma piada. É um xiste, simplesmente. Não. O ministro do Supremo Tribunal Federal, não tenha dúvida nenhuma, deve ter uma remuneração boa, que não dependa de outros meios para sobreviver, mas tem que respeitar aquilo que se imagina seja o comportamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um código de ética? Porque eles não têm tido, assim me parece, uma ética de forma geral, que eles não admitiriam, por exemplo, o juiz de primeiro grau. Isso. Um comportamento que eles não admitiriam para um juiz de primeiro grau e o ministro do Supremo pode ter. Ora, o ministro Alexandre de Moraes, não sei se você lembra aquele episódio que teve do filho dele, que foi agredido no aeroporto. Ele estava lá num congresso com uma empresa que era ré na justiça brasileira, que patrocinava esse evento, e é engraçado, e é sempre sobre o Brasil. É um evento na Itália sobre o Brasil, é um evento em Portugal sobre o Brasil. Não, gente, isso é uma grande festa, no caso do Gilmar Palusa, uma festa portuguesa, com certeza. Né? E a turma vai para lá, não é um encontro de poderosos, né? Onde as relações sociais se estabelecem ali, de pessoas que não deveriam estar ali. E estão, inclusive, porque são réis, repito, na justiça brasileira. 3 pontos aí. O professor Conrado Ubner, ele foi perseguido. Processado pelo Gilmar Mendes, né? No caso do aeroporto de Roma, o caso foi segurança nacional. Pois é. Temos segurança, temos sigilo, inclusive sobre o vídeo. E tem uma outra questão que eu acho que ilustra o que você disse, é a questão da relação com os escritórios de advocacia das esposas. É meio complicado isso, muito. Né? A própria esposa do ministro Gilmar Mendes, a esposa do ministro Toffoli, né? Precisa. Outra coisa, veja só, que coisa importante. A gente tem visto o embate de políticos e de ministros do Supremo Tribunal Federal para indicação de desembargadores, de ministros do STJ. Isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se envolver com esse tipo de litígio, né? Usar da própria força e do poder que tem para colocar alguém que ele quer, porque é mais querido, porque é meu amigo, porque é meu afilhado. Isso não é justo. Não é justo com o país. Ao Supremo Tribunal Federal, claro, você vai dizer, isso é uma condição ideal, cabe o papel de fiscal da Constituição Federal. Teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que reinou durante muito tempo pela importância que tinha, e ganhou, né, conquistou essa importância, que era o ministro Moreira Alves. E ele dizia, entre outras coisas, o seguinte, que o Supremo não faz justiça quando quer, só faz quando pode. Agora, para poder é preciso querer. E muitas vezes não é o que a gente vê. Esse querer a gente não vê. É um absurdo, gente. Mas enfim. Vamos para a dica cultural, uma coisa mais leve. Tem um documentário, Ricardo, no Prime, chamado Sob a Névoa da Guerra. Na verdade, esse documentário é uma entrevista com um polêmica figura que é o secretário de defesa do governo Kennedy e do Lyndon Johnson, o Robert McNamara. Bob McNamara. Por que essa entrevista é importante? Porque ele não fala. Ele não é uma pessoa que fala muito. Então, nesse doc, ele está de frente, 60 minutos, falando sobre a guerra do Vietnã, sobre os bombardeios americanos na Segunda Guerra, e sobre por que, defendendo sobre a ótica americana, naturalmente ele falando da ótica americana, porque a gente passou por décadas tão violentas, as intervenções americanas em outros países. É muito interessante.
serve como... Ganhou o Oscar, inclusive. Eu só vi 3 vezes. Só viu 3 vezes, né? Eu achei ele fantástico, muito legal. Ele foi presidente do Banco Mundial também. E ele é muito, muito, muito interessante, porque a gente tem uma visão do que os Estados Unidos pensa do mundo, eu acho, ali sobre a égide daquele... Polícia do mundo, né? Como polícia do mundo. É fantástico. É um documentário, sem dúvida nenhuma, poderosíssimo, né? É o depoimento último, né? Ele passando a vida dele a limpo, né? E tentando justificar. E é engraçado quando ele fala da questão da bomba atômica, né? E ele diz o seguinte, olha, bombardeio Tóquio, numa noite, 140 mil pessoas morreram incendiadas pelas bombas, né, incendiárias da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, nesse comparativo com a bomba atômica, está justificado, na opinião dele, entre outras coisas. Forte, né? Grandíssimo documentário, grandíssimo documentário. Eu vou aqui sugerir... Pois não, Ricardo. Já que falamos da história do Supremo, O Direito Fora da Caixa. Esse livro é de um juiz federal. Esse cara foi procurador aqui no estado de Alagoas, George Malmenstein. E é um sujeito assim que, entre outras coisas, é um grande leitor. Tá? É um erudito. E com uma coisa que você sabe que eu valorizo muito, o humor. O humor dele é muito inteligente. Entre outras coisas, ele diz o seguinte, que uma das armas, entre aspas, de proteção ou blindagem de magistrados é o uso de citações em latim e grego, que esconde, na verdade, uma monumental ignorância. Mas assim, como diz o Schopenhauer, né, as pessoas se encantam muito com citações em latim, né? Parece uma coisa assim, fulano é um erudito, é um homem culto, porque faz citação em latim. E ele diz, olha, isso é uma grandíssima bobagem. E questiona, por exemplo, a história das indenizações por danos morais. É interessante, eles. Um pobre tem um valor, a indenização moral. Um rico, o valor é lá em cima. Por quê? Porque há essa discrepância, né? A vida do pobre vale menos, a honra do pobre vale menos, né? É crime contra a honra, né? E ele tem uma historinha, vou dar um spoiler aqui, sobre essa coisa da hermenêutica, né? Que você gosta tanto de falar, que é uma piadinha, uma anedota, né? Como se usa dizer. Catianca. Ele diz que o cara chega, é um magistrado, né? Que chega num determinado hotel, numa região mais afastada, um hotel de luxo, né? E aí, de noite, tinha um jogo de baralho ali e tal, e o pessoal queria que ele jogasse. Ele disse, não gosto e tal. Ele gostava de ganhar, e viu que o pessoal jogava muito bem ali. Aí ele começou a jogar, e daqui a pouco ele disse, Catianca. Eu disse, que é isso? Catianca. Só jogo se for Catianca. Aí vai lá, bati. E ninguém sabia, porque não tinha uma regra clara sobre aquilo, né? Aí ele vai lá, os caras começaram a observar ele, Catianca. Era a batida dele, né? Aí ganhou de novo, e de novo, de novo, de novo. Aí o cara disse, isso não tem uma regra não. Ele está usando, na verdade, o poder, né? De definição, de decisão do magistrado, né? Aí o cara chegou, na determinada hora, e disse, Catianca, na frente dele. Aí ele parou e disse, o meu foi Catianca real. Então, ele que levou o dinheiro. O que vale é o que ele diz, né? Aí, no final das contas, vale muito aquela história do Pontes de Miranda, né? E que ele contradiz isso porque ele é um sujeito, como eu disse, extremamente culto. Se só sabe o direito, nem o direito sabe. É isso. É isso, Ricardo. Um grande abraço. Um abraço. Grande abraço, pessoal.